Continuamos com as nossas atenções concentradas no model do CodeIgniter 4 e nestas fantásticas funcionalidades que nos permitem agilizar os processos de construção do código. Já vimos que com a criação de uma classe do tipo model, isto é, que extende o model do CodeIgniter, nós com meia dúzia de propriedades, aqui só temos 3 ainda, mas vamos acrescentar mais, nós conseguimos ter logo, out of the box, um conjunto de funcionalidades que nós temos vindo aqui a explorar. Eu deixei ficar aqui comentado de vídeos anteriores, apenas tenho aqui então este método que me permite apresentar os resultados das minhas queries, mas como já tivemos a ocasião de verificar, existe aqui um find all, aliás, o clientes.findAll, neste caso o ponto é o equivalente à seta, neste caso nós não vamos usar aqui o ponto é para quem usa, por exemplo, linguagens como é o caso do C#, ou Java, etc. Mas, de qualquer das formas, nós conseguimos então logo de imediato ter um conjunto de funcionalidades. Eu não referi aqui ainda alguns aspectos sobre o find all. Nós, por exemplo, podemos ter aqui todos é igual a clientes find all, como já tivemos a ocasião de referir, mas dentro do find all nós temos a possibilidade de definir ainda alguns parâmetros. Neste caso nós temos aqui um offset que é explicado aqui no código. Neste caso ele diz-nos aqui que nós podemos colocar um limite e um offset, sendo que este offset vai indicar qual é o número da linha a partir da qual nós queremos começar a apresentar resultados, e aqui vamos dizer quantos resultados é que queremos apresentar. Eu fiz aqui uma pequena alteração na minha base de dados para normalizar os nomes, também para normalizar os IDs. Neste caso eu tenho aqui de 1 até 8, depois tenho também nome 1, apelido 1 e por aí abaixo, e e-mails, tudo para facilitar então o processo de nós conseguirmos interpretar o que é que vem nos resultados. Então reparem o seguinte, se eu quiser, por exemplo, apresentar dois registros a partir do número row 0, eu vou colocar 2,0. Não confundir este 0 com o ID. Já vamos ver aqui quais são os resultados então desta query. Repare, aparecem dois resultados, por conseguinte é aquilo que resulta da colocação aqui do 2, que é o número de registros que são para apresentar. Este valor que aqui está é o índice da row. Ora, o que é o índice da row? É um array, ok? Nós estamos a falar de um array que começa no 0 e vai até ao 8. Porquê? Eu tenho 8 registros na minha base de dados. Quando eu executo, então, esta função do find all, ele vai buscar todos os resultados. Com estes parâmetros, eu quero dizer que só quero apresentar desde o primeiro resultado, porque um índice dentro de um array é sempre um índice de base 0. Um array com 3 elementos contém o índice 0, o 1 e o 2, e depois quero apresentar as duas rows a partir deste índice para a frente. O que significa que se eu colocar aqui um 4, eu vou apresentar a partir da row número 4, ora a row número 4, se formos aqui ver, é o 0, 1, 2, 3, 4. Será, portanto, a partir do nome 5, e a partir do nome 5, inclusive, eu vou apresentar o nome 5 e o nome 6. Então, se agora formos aqui refrescar, cá está então o nome 5 e o nome 6. É um conjunto de funcionalidades que vocês podem ter eventualmente necessidade de utilizar nos vossos projetos. Eu pessoalmente não vejo grande interesse, até porque poderemos chegar aqui a estes resultados de uma ou outra forma, mas aqui fica então esta explicação. Depois há aqui um first, que também pode ser interessante. Esqueçam por agora aqui esta funcionalidade, mas vamos colocar aqui o seguinte. Por exemplo, se eu colocar aqui um find all, ele vai buscar todos os registros, como já tivemos a ocasião de frisar. Se eu colocar aqui first, o que vai ser possível, à partida, espero eu, ok, vamos aqui guardar, e vamos ver, eventualmente vai dar aqui um erro, ok, error, first não pode ser utilizado num array. Bom, basicamente nós temos aqui um find all e eu coloquei aqui o first. Ora, neste caso não funciona com o find all, funciona com a cláusula where deleted, neste caso é o exemplo que aqui está, e depois colocamos aqui o first, e basicamente a explicação diz assim, retorna a primeira row de um result set. This is the best used in combination with the query builder. Bom, muito sinceramente não estava à espera que este resultado desse um erro, pelo simples facto de que o find all deveria devolver todos os dados e depois eu ia só buscar apenas o primeiro. De qualquer das formas, vamos colocar aqui uma cláusula where e vamos experimentar, é apenas uma experiência. Where, vamos colocar aqui id cliente maior que 1 e depois o
first. Vamos verificar o que é que vai acontecer aqui e cá está. Está aqui apresentado então o registro. Portanto, a cláusula foi executada, mas depois só me foi buscar o primeiro registro que eu escolhi. Neste caso, eu disse aqui na cláusula que queria um ID cliente maior do que 1, portanto, maior do que 1 e imediatamente o 2, e depois vai o 3, o 4 e o 5, porque se eu colocar aqui o find all, ok, o que vai acontecer então é que eu vou buscar todos os registros que ali estão. Reparem, eu vou aqui refrescar, cá está, a partir do 2 para a frente até ao final, eu vou buscar todos. Portanto, aqui basicamente o que acontece é que se nós não quisermos ir buscar todos e quisermos ir buscar apenas um registro, eu posso colocar aqui first e vamos ter apenas o primeiro registro. Se eu quiser especificar aqui um igual, obviamente que vamos ter também aqui, vamos ter aqui um igual a 1. Ora, então o que vai acontecer aqui é que vão desaparecer todos estes registros e apenas vai aparecer um registro que é do ID cliente 1. Bom, dito isto, já vamos com 6 minutos de vídeo, eu quero aqui introduzir um outro aspecto relacionado com with deleted e on deleted e o que é que isto significa. Bom, nós temos uma outra propriedade e por isso eu abri aqui uma outra tab para concentrar sempre a nossa atenção aqui neste quadro das propriedades do nosso model, que é esta propriedade useSoftDeletes. Bom, é importante explicar o que é que significa o softDeletes. Ora, o softDeletes, ou uma eliminação suave, uma tradução literal para português, é diferente de uma eliminação permanente. O que é que isto significa dizer? Se eu chegar aqui à minha base de dados, selecionar uma row e disser que quero eliminar esta row, o que vai acontecer é que aquele dado que ali está vai desaparecer e eu não tenho forma de o voltar a ter. Isto é, não posso fazer um Ctrl+Z ou um undo, ok? Ora, uma das técnicas mais utilizadas atualmente não é a eliminação do registro, mas sim a criação de uma nova coluna, que lhe podemos chamar deleted ou deleted at, ou qualquer coisa, eliminado, pode ser o que vocês quiserem. Mas nessa coluna nós vamos indicar se aquele registro está ou não está eliminado. Tradicionalmente é uma coluna que contém valores numéricos, pode também ter uma data e hora, porque nós podemos lá guardar a data e a hora em que aquele registro foi eliminado de forma suave, isto é, não foi removido da base de dados, mas está lá a indicação de que houve uma data a partir da qual o sistema deixa de considerar como sendo um registro ativo, e é basicamente isso que acontece, e portanto nós aqui, com uma funcionalidade dessas, nós conseguimos reverter o processo de eliminação. Ora, este conceito de soft deleted está também implementado então aqui no módulo do CodeIgniter, isto é, se nós colocarmos aqui esta propriedade no nosso módulo, o que nós vamos passar a dizer ao sistema é que, ok, nós temos um sistema de soft deleted ativo. Bom, para que este sistema esteja de facto ativo, é importante e obrigatório que a nossa tabela que vai trabalhar com soft deletes, qualquer uma das tabelas, mas neste caso estamos a falar do model para o cliente, tenha uma coluna adicional. Ela pode estar em qualquer posição, não há qualquer problema, mas nós vamos adicioná-la. E esta coluna tem que ter um nome específico. Então nós vamos olhar aqui para a explicação do que significa o useSoftDeletes. Se estiver como verdadeiro, e eu vou tentar fazer uma tradução literal, mais ou menos livre, então qualquer elemento para eliminar um registro vai definir o valor de deleted at na base de dados. Ora, o que é que isto significa? Deleted at é o nome da coluna que nós temos que adicionar. Esta coluna pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo datetime, irá guardar a data e a hora em que o registro foi eliminado, ou pode ser um valor inteiro, e neste caso irá, eventualmente, penso eu, guardar o timestamp. Ok? O nome por defeito é então deleted at. No entanto, e aqui isto é importante, este nome pode ser configurado para qualquer nome da nossa escolha usando o deleted field property. Ok? Então, se nós formos olhar para aqui, nós vamos olhar que temos aqui uma propriedade chamada deleted field, onde nós podemos configurar o nome da coluna que queremos utilizar. Eu vou por agora usar esta coluna por defeito, porque se eu não quiser
usar um nome diferente, eu não tenho que definir aqui esta propriedade. Ele vai interpretar que eu quero usar o soft deletes, portanto, a coluna que eu vou ter na minha tabela vai se chamar deleted at. Então vamos aqui colocar o deleted at, vamos aqui adicionar uma nova coluna, vou fazer um Ctrl V, e aqui vamos deixar um date time, não há qualquer problema. Quando eu clicar aqui em guardar e voltarmos aqui aos dados, nós vamos ter a oportunidade de verificar que o deleted at está nulo para todos os registros. Muito bem, dito isto, se voltarmos aqui ao nosso código e formos aqui então aos métodos, não ainda ao save data, mas aqui with deleted, o que é que significa na prática? Bom, neste momento, se eu executar novamente o find all, okay, eu vou colocar aqui o find all, o que o sistema vai à procura agora é de uma novidade. Ele vai perceber que o meu model contém soft deletes. Ora, se ele contém soft deletes, significa que podem existir registros que já foram eliminados de forma suave. Então, automaticamente o find all só me vai buscar os registros que não têm um soft delete já definido. Portanto, todos os registros que têm um soft delete igual a nulo. Então, reparem que neste momento o resultado é todos os registros, portanto, vai desde o 1 até ao 8, mas vamos aqui eliminar de forma suave o registro número 1. Como é que eu posso fazer esse exemplo? Bom, muito fácil. Aqui posso chegar ao meu registro, vou clicar com o botão do lado direito do mouse e vou fazer aqui a inserção de um valor. E neste caso a inserção de valor vai ser uma data e uma hora. Ok? E está guardado. Portanto, o meu registro terá sido eliminado a esta hora. Reparem o que é que acontece agora sem qualquer alteração do código. Nós deixamos de ter aqui o find all a devolver o registro número 1. Porquê? Porque ele já se encontra indicado, vamos lhe chamar flagado, com uma flag de que terá sido removido. De facto, ele não foi removido de forma permanente, mas já está marcado que está eliminado e é para não ser tido em conta. Isto é muito importante porque depois existem aqui outros métodos. Reparem, a partir do momento em que nós ativamos o Use Soft Deletes, nós ainda assim poderemos querer ter uma lista completa de todos os registros da base de dados. E neste caso concreto, quando temos registros eliminados e não eliminados de forma suave, neste caso o Find All, já não será suficiente para me dar a listagem completa, porque por defeito ele só me vai buscar os registros que estão, vamos lhe chamar assim, ativos, que não foram eliminados. Então existe With Deleted e Find All. O que é que isto significa? Que este Find All só me vai buscar 7 registros, porque há o primeiro que já foi eliminado, mas se eu colocar aqui With Deleted e depois o Find All, então eu tenho ali o With mal escrito, quase certeza, ok? Tem ali um D a mais, então vamos copiar aqui para não estarmos a perder grande tempo, então vamos fazer aqui a colagem, e então neste momento, se eu voltar aqui a refrescar, voltamos a ter aqui o cliente número 1, que já foi entretanto eliminado nesta data, mas os outros todos não foram eliminados, como vocês podem observar, não aparece qualquer valor ali no deleted at, e por conseguinte esta é a forma de nós podermos ir buscar as informações à nossa base de dados. O vídeo já vai longo, vamos continuar a falar sobre o model nos próximos vídeos, e porquê? Porque continuam a existir aqui muitas informações que são importantíssimas para vocês perceberem como tirar o melhor partido desta construção de código.